O relatório anual de direitos humanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos foi publicado no site oficial do órgão. E mais uma vez, lá está De Moraes. O ministro do STF é acusado de cercear liberdades e promover perseguição política. Vamos aos detalhes com o correspondente internacional Ivan Kleber. Notícia de última hora para a audiência do Jornal da Oeste. O nosso querido Ivan Kleber vai trazer aqui para a gente. Boa tarde, Ivan. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, e uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste. Isso mesmo, literalmente notícia de última hora, aproximadamente 50 minutos, o Departamento de Estado americano publicou em seu site o relatório anual de direitos humanos. E eu vou trazer aqui alguns trechos, porque é um relatório muito contundente em relação ao Brasil. Lembrando que este é um relatório relacionado ao ano de 2024. E o relatório começa assim, Geisiane, já no primeiro parágrafo. A situação dos direitos humanos no Brasil piorou ao longo do ano. Os tribunais tomaram medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e a liberdade na internet, bloqueando o acesso de milhões de usuários a informações em uma importante plataforma de mídia social, em resposta a um caso de assédio. Lembrando que esta é a questão relacionada a queda do X, né, o bloqueio do X no Brasil no ano passado, antes das eleições municipais. E mais, olha só, Geisiane, o governo minou o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdo online, considerado que minaria a democracia, suprimindo desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como de jornalistas e políticos eleitos, muitas vezes em processos secretos, sem garantias do devido processo legal. Isso já no início do relatório, a apresentação, o sumário executivo do relatório, traz esse ponto, Geisiane. E o 8 de janeiro, a questão relacionada ao 8 de janeiro, também foi citada, dizendo o seguinte: a Constituição brasileira proíbe prisões e detenções arbitrárias e prevê o direito das pessoas de contestar a legalidade de sua prisão. O governo brasileiro, de modo geral, observou esses requisitos. No entanto, figuras políticas e grupos de direitos humanos alegaram que o governo manteve centenas de indivíduos acusados de participação nos protestos que levaram à invasão de prédios governamentais em janeiro de 2003, em 8 de janeiro de 2003. Detidos por vários meses, sem apresentar acusações, alegaram também que esses manifestantes tiveram acesso negado à assistência jurídica. E até mesmo questões relacionadas ao antissemitismo no Brasil, infelizmente, foram aí mencionadas no relatório, porque o relatório apresenta uma apresentação da Federação Israelita Brasileira, onde aproximadamente 120 mil judeus brasileiros, dos quais aproximadamente 70 mil vivem no estado de São Paulo, sofreram aí questões relacionadas ao antissemitismo. O ministro Alexandre de Moraes é citado justamente pela ordem que ele deu aqui para derrubar perfis. O relatório diz: os autos do Supremo Tribunal Federal revelam que o ministro Alexandre de Moraes ordenou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários na plataforma X, antigo Twitter, suprimindo desproporcionalmente o discurso de defensores do ex-presidente Bolsonaro, em vez de tomar medidas mais rigorosas para penalizar quem incitasse ação ilegal. Então é um relatório que não faz uma defesa do ex-presidente Bolsonaro, e sim de seus apoiadores. O relatório aponta que houve censura no ano de 2024 aos apoiadores, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que frequentam a internet, as pessoas comuns que não puderam exprimir as suas opiniões nas redes sociais. Geisiane, para concluir e devolver para você, qual a importância deste relatório? Ele é muito importante porque é um relatório anual, publicado pelo Departamento de Estado, e eventualmente no futuro, uma próxima administração democrata não pode retirar esse relatório, ele fica nos arquivos. O nome do Alexandre de Moraes ficará para sempre nos arquivos do Departamento de Estado, até porque as pessoas podem entrar agora no site do Departamento de Estado e observar lá relatórios de 2023, 22, 21, anos anteriores, que eram feitos por outros governos. Então isso coloca o ministro Alexandre de Moraes na história ali, nos arquivos do Departamento de Estado. E mais, esse relatório pode ser a base
para eventuais novas ações da administração Trump em relação ao Brasil, sanções e também aplicações da Lei Magnitsky a outros membros da Suprema Corte e autoridades. É um relatório muito importante e que, infelizmente, destaca aí a deterioração dos direitos humanos no Brasil, Geisiane. Ivan Kleber, tendo em vista que esse relatório menciona o processo eleitoral municipal, né, já que ali, um pouquinho antes das eleições municipais, ele derrubou o X, e ainda faltou mencionar a Starlink. A verdade é que o patrimônio da Starlink foi usurpado, porque ela não tinha absolutamente nada a ver com a história, a multa foi cobrada da Starlink. Mas tendo em vista essas informações, talvez seja uma sinalização de que o próximo processo eleitoral do país, do nosso país, do Brasil, esteja mais próximo de não ser reconhecido legitimamente pelos Estados Unidos? Ótima pergunta, Geisiane, e a resposta é sim. Se as coisas não mudarem no Brasil, a administração Trump caminha a passos largos aí, preparando um amplo material como este que foi apresentado hoje. Desculpa ressaltar de novo aqui, Geisiane, esse documento é muito importante. É americano falando para americano, não é mais uma denúncia, por exemplo, do deputado Eduardo Bolsonaro ou de algum jornalista exilado, como Paulo Figueiredo, entre outros, mas sim é um relatório de americanos para americanos. Agora isso aí vai para o Congresso americano, onde congressistas podem convocar o Departamento de Estado para justamente fazer uma apresentação disso no Congresso e explicar por quê e as provas do porquê justamente essa questão toda foi abordada. Então, voltando à sua pergunta, sim, a possibilidade, se as coisas continuarem como estão no Brasil, de que o governo americano não reconheça o resultado das eleições de 2026, vença as eleições, quem vencer, é muito grande, viu, Geisiane? E documentos como esse, lá na frente, serão utilizados para basear a decisão caso a administração Trump opte por esse caminho. Fabi, nós estamos com o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Olha só, Alexandre de Moraes certamente queria entrar para a história, tornar-se imortal, conseguiu. Só não sei se pela ótica positiva como ele esperava. Estamos com Ivan Kleber, sua pergunta. Na verdade, não sei se ele se importa muito, Geisiane, e guarda o bonequinho que ele não ganhou o prêmio. Boa tarde, Ivan, seja bem-vindo aqui conosco, nesse belíssimo cenário a gente não pode deixar de notar. Eu vou também direto aqui ao ponto que eu considero um dos principais, que o relatório menciona diretamente o impacto direto na liberdade de expressão e de imprensa, né? Então, assim, como considerar uma democracia válida se você não tem liberdade de imprensa, se você não tem liberdade de expressão? E a minha pergunta vai nesse sentido. Você acha que, olhando todo o contexto que estamos vivenciando, de total hostilidade, né, com a diplomacia brasileira, e ao meu ver até de forma correta, o governo Trump está, através desse relatório, indo na outra ponta, porque as sanções até o momento foi na ponta de, olha, tem a perseguição em relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro é meu amigo, o filho dele é meu amigo, né, essas coisas um pouco mais pessoais. Neste relatório, deixa a coisa um pouco mais distante, falando, não importa, né, parte das pessoas foram censuradas, 100 perfis foram censurados, e coloca aqui a multa de R$50 mil, se as pessoas ousassem usar VPN, né, que é total desproporcionalidade. E isso não afetou somente bolsonaristas. Então, queria saber de você se isso é a pavimentação desse outro olhar para que fique concluído essa questão aí do governo americano em relação ao Brasil e pavimentar a ideia de que não somos uma democracia realmente. Perfeito, doutora Fabi. Muito obrigado por lembrar a questão do VPN, porque ela é citada neste relatório também. Enquanto o Fiuza fazia a apresentação dele, eu ainda estava lendo o relatório, é um relatório extenso. Eu não vou conseguir ler ele todo aqui, se é necessário, uns 35, 40 minutos, mas a questão da derrubada do VPN no ano passado foi citada, assim como a questão da liberdade de imprensa. E olha só, o Departamento de Estado coloca que a lei brasileira prevê a liberdade de expressão, inclusive para membros da imprensa. No entanto, decisões do Supremo Tribunal Federal restringiram a liberdade de expressão de indivíduos que considerou estarem violando a lei que proíbe a expressão antidemocrática. Isso que eu estou lendo aqui está neste relatório. E, doutora Fabi, você foi muito precisa. Aqui não se faz uma defesa do CPF Jair Bolsonaro
do ex-presidente Bolsonaro, da pessoa do ex-presidente Bolsonaro, mas sim das pessoas que utilizam o VPN, as redes sociais e, eventualmente, participam do processo democrático, com seus comentários, enfim, publicações, opiniões. E o relatório vai justamente neste ponto específico. É por isso que o relatório não cita, por exemplo, a prisão do ex-presidente Bolsonaro, porque ele fica só no ano de 2024. Imagina quando sair o relatório de 2025 no ano, como é que não vai ser, né? Do ano que vem. Isso será publicado no ano que vem. Então, isso tudo que eu estou lendo é referente ao ano 2024. E, doutor Fabi, de novo, você foi no ponto central. O relatório deixa o CPF Jair Bolsonaro e traz justamente a questão dos direitos humanos e das liberdades que foram retiradas dos usuários de internet no Brasil. Gesiane, eu devolvo para você. Serrão, nós estamos com o Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan Kleber tocou no ponto fundamental. Esse aí é o relatório 2024. Imagina quando chegar o 2025 e nele vai estar citada a inédita indicação, sanção ao ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. Agora, Ivan, apesar desse relatório ser referente a 2024, ele já é suficiente para que, de repente, novas sanções sejam embasadas contra o Brasil por estar violando aí direitos fundamentais? Olá, Serrão, sempre uma alegria compartilhar a tela da Oeste aqui com você. E respondendo a sua pergunta, sim, este relatório pode basear a administração Trump para eventuais sanções ou aplicações da Lei Magnitsky, que seja daqui 5 minutos. O relatório já é público, agora ele vai para o Congresso americano. Como eu disse, congressistas podem convocar o Departamento de Estado para apresentar esse relatório no Congresso. Eu tenho informações que alguns republicanos estão pretendendo sim convocar o Departamento de Estado para falar do Brasil em específico e também da África do Sul, que teve seu relatório também apresentado hoje. E ali, Serrão, como eu disse antes, são autoridades americanas explicando para outras autoridades americanas eleitas pelo povo, né, o Congresso, a situação do Brasil. Isso é muito grave. Eu, de cabeça, não lembro outra situação semelhante a essa referente ao Brasil dentro dos Estados Unidos. Então nós temos americanos explicando a situação do Brasil para americanos e, voltando ao relatório, na verdade, Serrão, esse relatório já baseia a Lei Magnitsky que foi aplicada no ministro Alexandre de Moraes. Nós sabemos que foram uma série de outros tantos motivos. A nossa colega aqui, Ana Paula Henkel, também citou o caso do Rodrigo Constantino, que teria influenciado aí na aplicação da Lei Magnitsky, né, do colega Constantino também. E são vários fatores, mas relatórios como esse, eu acredito que eu vou casar as duas perguntas, tanto da doutora Gesiane antes e como a sua, baseiam ações futuras que vão desde a aplicação de sanções a indivíduos, como talvez a maior delas, que abre uma margem ampla aí para vários outros assuntos, que é o não reconhecimento das eleições de 2026, justamente por conta da censura. Repito, se as coisas não mudarem no Brasil daqui até lá, mas como a gente sabe, tem muita coisa para acontecer daqui até as eleições presidenciais do ano que vem. Gesiane, eu devolvo para você. Ivan Kleber, a gente sabe que na gestão passada do Joe Biden, aquela narrativa de golpe de Estado colou bastante, até por uma questão ali de semelhança ideológica entre a esquerda daqui e a esquerda americana. Minha pergunta para você é a seguinte, tendo em vista o artigo que saiu no Wall Street Journal, sendo categórico, o golpe foi dado pelo STF, e tendo em vista que esse relatório menciona o 8 de janeiro, mas ele não menciona como golpe, ele fala como invasão, como um vandalismo, portanto, e fala que essas pessoas teve a assistência jurídica negada, né? Portanto, não tiveram acesso ali democraticamente, dentro dos direitos humanos, à justiça. Você acha que essas duas informações coladas já começam a influenciar a opinião pública americana em relação a golpe de Estado aqui no nosso país? Olha, Gesiane, você, a Fabi e o Serrão, vocês estão em forma hoje. Eu estou desconfiado que vocês é que escreveram esse relatório, viu? Porque uma pergunta é melhor que a outra. Sim, Gesiane, essa questão do 8 de janeiro inevitavelmente será abordada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, e a questão se as pessoas que foram presas tiveram o devido processo legal. Essa é uma situação cara ao presidente Trump. Vamos lembrar aqui que os Estados Unidos tiveram o 6 de janeiro.
qual foi uma das primeiras medidas do presidente eleito, Donald Trump, no dia que a Ana Paula e eu estávamos lá em Washington? Perdoar, dar o decreto presidencial, do perdão presidencial aos presos do 6 de janeiro de 2021 lá dos Estados Unidos, aos quais Donald Trump se referia a eles como reféns do sistema. Donald Trump nunca chamou eles de presos do 6 de janeiro. Eu mesmo acompanhei comícios do Donald Trump onde ele dizia, eles são reféns do sistema. Então, no dia 6 de janeiro, no dia 20 de janeiro, na posse, ele deu o decreto presidencial e essas pessoas voltaram para casa. Diante dessa situação, nós podemos imaginar que sim, essa seja uma questão muito importante, pessoal até, quem sabe, para o presidente americano Donald Trump, e ele queira saber se realmente o processo legal envolvendo as pessoas do 8 de janeiro que foram presas foi seguido e, eventualmente, tudo isso, como esse relatório de hoje, vai dando a base para ações futuras, aí casando com a pergunta do Serrão, viu, Geisiane? Muito obrigada, Ivan Kleber, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Você já sabe, é membro da nossa família Oeste. Até a próxima. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like. Não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.